Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Maite Barcelos e sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos bater um papo sobre a carência afetiva e como vocês viram aí no título do vídeo, envolvendo um caso que aconteceu na Turquia e foi relatado no canal Sobrevivendo na Turquia da Dani Boggioni, onde ela entrevista a irmã da mulher que foi presa na Turquia por tráfico internacional de drogas, sendo que o tráfico humano foi o aliciador que fez ela ir até o encontro dele e fez com que ela engolisse 25 papelotes, né, de droga, com que aconteceu que quando ela chegou na Turquia, ela foi presa, até pela própria sorte dela, porque se ela consegue passar do aeroporto e encontra uma outra pessoa que estaria esperando ela lá com essas drogas, sabe lá qual seria o destino dessa mulher. Provavelmente hoje não estaria viva ou até teria sido presa em outro país, caso eles quisessem que ela continuasse a fazer o papel de mula. Como ela é, né, ela está viva, uma mulher muito bonita, provavelmente ela teria sido usada para outros fins, inclusive o tráfico sexual de mulheres. Enfim, hoje falar sobre o meu foco não é falar sobre o caso. O caso está sendo usado como um exemplo para a gente poder trabalhar a carência afetiva e servir como um alerta. Eu estou fazendo um trabalho aqui como um alerta sobre essa situação que é muito mais real do que a gente imagina. O tráfico humano está sendo aí como um dos mais rentáveis do mundo, movimentando bilhões por ano. Segundo a Dani Buggioni, como ela sempre fala, ela já levou autoridades, policiais que trabalham na área, outros agentes do governo que trabalham diretamente, agentes da ONU, que passam essa informação. O filme Tráfico Humano, no final do filme, eles falam o quanto que esse tipo de ação, né, que é o tráfico humano, movimenta financeiramente no mundo. Se não fosse tão rentável, as pessoas não fariam isso, né? Um ser humano rende muito dinheiro para o seu traficante, infelizmente. Então é importante a gente trazer aqui como alerta. Eu estou sendo só fazendo um papel aqui de civil para ajudar a fazer o trabalho que a Dani faz maravilhosamente. Ela é pioneira nisso e ela não está mais sozinha, mas ela já há anos vem alertando sobre o problema do tráfico humano e isso envolve várias ramificações. Ela não gosta de trabalhar com o tráfico infantil, ela mesma já falou, ela não consegue, e eu super entendo ela também. E ela é embaixadora e trabalha com essa parte do tráfico humano direcionado mais às mulheres, mas também ela alerta os homens, mas é o trabalho que ela mais recebe, né? De relatos das depoentes e todos os casos ali, né, vamos dizer assim, 90% dos casos que a Dani traz no canal são devido à carência afetiva. A maioria daquelas mulheres, das depoentes, tem ali esse buraco. O que, que é a carência afetiva, que é o que eu vou trazer, e que como a carência afetiva ela nos deixa tão vulneráveis na nossa vida, que fez com que esse caso dessa menina que eu estou trazendo é como um exemplo do que faz. E outra coisa que vira um grande estigma, que seria só de pessoas que não têm uma inteligência intelectual, vamos dizer assim. Inteligência intelectual é completamente diferente de inteligência emocional. Tanto que nós vemos casos de pessoas bem-sucedidas, que têm carreiras bem-sucedidas, profissão estabelecida, que exige uma inteligência intelectual muito enorme e caem e se deixam levar totalmente em matéria de relações
amorosas e relações de amizade, essas pessoas, vamos dizer assim, são um fracasso. Mas não é julgar e nem nada disso. Todos nós seres humanos estamos passíveis de sofrer com carência afetiva por algum momento da nossa vida, por um término de relações, tanto de amizade, relações profissionais e relações afetivas, relações familiares acontecem, um rompimento, uma briga, e isso nos deixa vulneráveis porque somos seres sociáveis. Mas é preciso trabalhar essa ferida emocional. Às vezes um gatilho, um processo que ocorra, todos e tem base que a carência afetiva, a origem dela geralmente é na infância, são os traumas infantis. E traumas infantis todos nós sofremos na infância, todos nós. Uns mais, outros menos, mas todos sofremos. E tudo isso, todo esse trauma infantil, que é na primeira infância, de 0 a 6 anos, quase 7, nós somos inconsciente puro. Então isso fica armazenado no nosso inconsciente. E ao longo da nossa vida, nós agimos 90% pelo nosso inconsciente, que é quase, ele é 95% do nosso cotidiano, e os outros restantes ali, os 5%, é a nossa razão que está tomando decisões. Tanto que quando a gente é muito avoado, está fazendo muitas tarefas, qual é o exercício, né? Eu estou trancando a porta ao sair, eu desliguei o fogão. Falar consigo mesmo para poder fazer aquela internalização de ter a certeza que realmente efetuou o ato, né? E então eu vou começar, eu vou dizer o que, que é a carência afetiva, né? E como a carência afetiva, ela nos prejudica. A importância de buscar a terapia ou buscar os tratamentos que nos ajudem a curar essa ferida, porque é uma dor profunda. E tem gente que vai ter, já conheceu pessoas que são muito carentes, que precisam estar o tempo todo com alguém? Eu vou dizer a diferença da carência afetiva para a insegurança emocional. A insegurança é um sentimento, ela rege a nossa vida quando somos pessoas inseguras. Então, é uma maneira de ser. A carência afetiva, ela pode surgir em períodos da vida ou acompanhar a pessoa ao longo da vida dela. A carência afetiva, a diferença para a insegurança emocional, é que na carência você sempre precisa do outro para existir. Você precisa sempre estar acompanhado. Existe um medo muito profundo de ficar sozinho, de decidir sobre você mesmo, sobre o que você gosta. Então você se acopla basicamente na vida, no outro, para poder entender quem você realmente é. Então é quase que você se tornar um parasita, né? Bem ou mal, porque você já não sabe quem você é, o que, que você gosta. Você passa a existir a partir do olhar do outro. E isso revela também uma insegurança. Mas a carência afetiva é um estado emocional e não um sentimento. A insegurança é um sentimento profundo de se sentir inadequado. Elas se cruzam, mas não é a mesma coisa, porque na carência afetiva você precisa do outro, do olhar do outro, estar sempre em companhia. Então a definição é um estado emocional caracterizado por uma forte necessidade de atenção, validação e afeto. É uma ferida emocional, um vazio emocional, é uma dor da alma. A pessoa se sente sozinha, ela não consegue ficar com ela mesma. É aquela pessoa também que já reparou que termina uma relação e já emenda na outra, está sempre rodeado de pessoas, porque ficar com ela mesma vai trazer aquelas emoções e sentimentos, lembranças de que ela não quer sentir, ela não quer resolver aquilo. Então, estar sempre em movimento, estar sempre rodeado de pessoas, estar sempre fazendo alguma coisa, me tira daquela dor que eu não quero sentir. Mas a gente precisa
estarmos com nós mesmos para aprendermos sobre nós mesmos. É assim que nós nos conhecemos, é olhando para a sombra. Olhar para a nossa sombra traz a clareza de quem nós somos. Nós só podemos mudar um comportamento a partir do momento que a gente toma consciência que ele existe, daquele acontecimento. Mas o inconsciente, ele é muito poderoso e ele não quer nos prejudicar, né? O subconsciente. É justamente por isso que na infância, quando passamos por situações difíceis, o inconsciente bloqueia aquela emoção e aquela memória para nos protegermos. E quando chegamos na fase adulta, nos tornamos mais conscientes e temos a maturidade e o discernimento de entender que aquilo era errado, mas que naquele momento não tínhamos a maturidade nenhuma para entender. Por isso que os adultos, que são os nossos tutores, quem está ali responsável por nós, os nossos pais, a obrigação deles é nos proteger. Mas nem sempre é possível. Muitas vezes a vida não deixa, não tem como, nossos pais precisam trabalhar, são muitas questões da vida que cada um vai ter a sua individualidade, a sua forma de criação, sua cultura também, a cultura influencia muito, né, o lugar e a região onde a gente nasce. Na carência afetiva, a gente tem a necessidade da validação do outro, de quem nós somos, né? A necessidade de atenção constante, a busca por validação e reconhecimento do outro. Nós somos capazes de nos anularmos, a gente se anula e fica subserviente ao outro, justamente porque não nos sentimos capazes de tomarmos decisões sozinhos. Vem cá, entra aqui. É a minha filhota canina, que ela quer passar aqui. Vem, Luna, entra. E aí, a dificuldade de administrar a própria vida, a dificuldade de ter esse olhar mais compreensivo consigo mesmo. Está o tempo todo pedindo a opinião, que é a validação do outro. Isso revela uma baixa autoestima. Né? O que seria a baixa autoestima? É a minha dificuldade de me olhar, porque justamente como eu preciso da validação do outro para me olhar, para dizer quem eu sou, eu não consigo fazer isso por mim. Então eu fico com uma baixa autoestima, eu não sei me estimar. Isso gera insegurança, daí vem a insegurança, que preciso da validação. É um medo profundo, é um medo extremo, irracional de ficar sozinho. Só que na verdade nunca estamos sozinhos. Quando não temos outras pessoas à nossa volta, nós estamos com nós mesmos, né? É a gente que se leva para passear, é a gente que presta atenção nos nossos gostos, o que eu quero fazer, o que eu gosto de fazer. Hoje eu vou me levar para dar uma volta, para fazer uma caminhada, para ir na praia, enfim, para ler esse livro, para ver esse filme aqui comigo mesmo, ter esse prazer, né, o autocuidado, de ficar comigo, de me acolher, de ser a minha própria companhia. Isso não exclui a companhia das outras pessoas, nem um pouco. Mas isso também é importante ter, porque assim eu me conheço melhor, é praticar esse autoconhecimento. Ter o prazer da própria companhia revela essa maturidade emocional, porque a carência afetiva é uma imaturidade emocional. E quando eu sou assim, né, eu tenho esse buraco, essa carência dentro de mim, é a carência de mim mesmo, do preenchimento da minha alma. É também a falta de fé, essa conexão espiritual com a minha consciência, com o meu eu superior, vamos dizer assim, que é essa centelha divina dentro de mim, que é Deus em mim, experienciando, ter essa fé na vida, fé em Deus. Isso não tem a ver com religião, mas se a pessoa tiver uma religião que construa uma base produtiva, que ela seja uma pessoa melhor, que ela tenha um direcionamento, um discernimento, isso é excelente. Isso nos tira desse baixo astral, dessa carência. Então a pessoa ela se torna uma pessoa ciumenta,
porque ela é parasita, né? Ela fica ali dependendo do outro. Então, se ela perde aquela presença do outro, como é que ela vai sobreviver se ela precisa do outro para sobreviver? Então existe um medo profundo disso, de ficar sozinha. Então ela fica uma pessoa ciumenta, sufocadora, né? Fica o tempo todo ali sufocando. Isso, né? Ela se torna uma pessoa controladora. Temos aí, obviamente, uma pessoa que tem essa carência afetiva, ela vai ter relacionamentos tóxicos, porque eu só posso ser, eu só posso amar alguém se eu me amar. Não tem como. Como é que eu vou dar algo se eu não tenho? Como é que eu vou amar alguém se eu não me amo? E isso faz com que eu não tenha preferências pessoais, gostos, vontades. Como é que eu vou tomar decisões se eu não sei quem eu sou, se eu estou num estado de subserviência? Né? A insegurança, a dificuldade em ficar comigo mesmo, a solitude não existe. E geralmente, originada na infância, como eu tinha falado, a necessidade extrema do outro para se sentir feliz, para se sentir seguro, para sentir que existe. E aqui então eu já falei bastante aqui do como é uma pessoa que tem a carência afetiva. Então, dentro disso, é uma pessoa extremamente vulnerável, uma pessoa perfeita para ser manipulável, uma pessoa perfeita para esses aliciadores que estão na internet, estão em todos esses grupos de apps de idiomas, que a Dani sempre coloca isso, e eles têm uma capacidade imensa de perceber a vulnerabilidade das pessoas. No caso da mulher que aconteceu isso, de ela ter sido presa na Turquia, a irmã dela disse que na entrevista, eu vou deixar aqui, eu acho que vale muito a pena ver. Eu acho que é importante e compartilhar esse vídeo do canal da Dani, da entrevista com a irmã da mulher que foi presa. Isso é muito sério, é muito comum, é muito mais comum. Isso quando elas sobrevivem, porque a Dani, no canal dela, ela não aborda os casos de óbito. E são muitos. Entrevistando, ela fala que a irmã era a alma da festa, vamos dizer assim, era alegre, conversava, uma mulher inteligente, estudava e trabalhava. Ela não era uma mulher que não tinha inteligência intelectual. Ela trabalhava. Ela tinha 2 filhos de 5 e um com quase 3, ou seja, um que tinha saído ali daquela fase, né, bebê, que a criança com 3 anos acaba ficando um pouquinho mais independente, já começa a dizer e mostrar a personalidade dela, assim, porque até os 2 anos ainda é muito bebê, já tem ali a personalidade, mas ainda é muito bebê, é totalmente dependente. Com 3 já está andando bem, já está falando algumas coisas, já está, né, ali interagindo muito melhor. Esse caso me deixou muito triste, porque ali você vê justamente esse buraco, essa carência afetiva, e o como é importante trazer isso e conversar com os nossos jovens, com as nossas crianças, os adolescentes, e principalmente as mulheres, porque as mulheres são as que mais se envolvem nesses golpes, infelizmente, mas tem também tem a questão cultural, tem a questão fisiológica, bioquímica do corpo feminino, através dos hormônios, a nossa cultura, tudo que é envolvido. E o que leva também a essa carência. Ela tinha lá na vida dela, o que acontece? Elas perderam os pais muito jovens, eles faleceram, acho que num acidente, os 2 faleceram e elas ficaram órfãos, ela e a irmã, mas foram criadas por uma avó muito amorosa. Mas mesmo assim não substitui os nossos pais. Então a base, a estrutura familiar é muito importante. E elas tinham, só que infelizmente eles faleceram. Mas tiveram, graças a Deus, o amor de uma avó.
Essa mulher que tinha os 2 filhos, o marido, o ex-marido, eles, na época que aconteceu a situação, eles já estavam separados de casa, mas não no papel. A sorte dessas crianças é que ele é um pai maravilhoso. Ele também sofreu muito com essa situação. Imagina a mãe dos meus filhos, olha o que aconteceu. Mas a sorte é que essas crianças têm esse pai. Imagina se não tivesse esse pai. Essa irmã ficou arrasada. Eu não consigo nem imaginar, porque eu tenho um irmão e eu não consigo nem imaginar passar por uma situação dessa. A dor dessa família. Ela estava bem, conversando, era sempre a pessoa alma da festa, cuidava da casa dela, dos filhos, uma mãe maravilhosa. E de repente ela começou a ficar estranha. Ficava muito no celular, muito no celular, muito no celular. E passou um ano assim muito estranha. Até que um dia ela sumiu. E 15 dias, 14, 15 dias depois, imagina a família nesse tempo desesperada, onde é que ela está, como é que ela some assim, o que que aconteceu? Né? Já imaginando que ela estava, já estava morta. E aí o Itamaraty ligou e falou, deu aquela notícia terrível. Vocês conhecem fulana? Sim. Então, ela está presa na Turquia por tráfico internacional de drogas. Aí o mundo cai, né? A situação é que ela foi de encontro, ela não foi para lá em busca de emprego, em busca de uma vida melhor. Ela foi achando que ela tinha encontrado o amor da vida dela. Que o amor da vida dela, o nosso amor da nossa vida primeiro, somos nós mesmos. Nós somos a pessoa mais importante do mundo para a gente, é a gente mesmo. E isso não é ser egoísta, isso é saber viver. Porque é aquilo, eu só posso dar para o outro aquilo que eu dou para mim mesma. Eu só posso amar alguém se eu me amar. E quem se ama não faz essas coisas, não se coloca numa situação dessa. Então ela chega na Itália, conhece esse turco, que ela já estava falando com ele nesse aplicativo de idiomas. Lá na Itália, ele fez com que ela engolisse esses papelotes como prova de amor, dizendo que isso iria garantir a vida maravilhosa que eles teriam na Turquia. Como que uma pessoa com discernimento, com bom senso, que está se amando, que tem um autorrespeito, a autoestima alta, saudável, faria algo assim consigo mesmo? Você perde o senso de autopreservação, né? Não tem maturidade emocional. Primeiro que ela nem iria, ela não abandonaria os filhos dela, porque ela já se abandonou com esse buraco, esse vazio existencial. Então ela chegou, fez lá, engoliu os papelotes e acabou sendo presa na Turquia. E olha que ela ser presa na Turquia não foi a pior coisa que aconteceu com ela. Foi até bom, porque aquilo salvou a vida dela, mas ela acabou com a vida dela, acabou com a vida da família e dos filhos. Porque eles vão ter esse buraco para sempre, essa carência da mãe, a ausência materna. Eles têm o pai, graças a Deus, mas vão ter essa ausência materna. E você saber que isso aconteceu com a sua mãe é muito triste, gente. Isso é... E o que leva uma pessoa a fazer isso é justamente essa carência afetiva. E isso é muito sério, é muito sério. É uma história muito triste, que infelizmente acabou dessa maneira, mas poderia ter sido muito pior, olha só, né? Porque se ela passa, ela consegue passar com essa droga, sabe lá como eles iriam tirar aquilo dela, ela iria sofrer muito, ela poderia estar sendo traficada para cunho sexual, prostituição, escrava sexual, ela, além deles também quererem fazer com que ela ficasse transportando até ela ser presa num lugar. Imagina se ela fosse presa na Indonésia, que lá tem a pena de morte, né? O fuzilamento, esse é muito triste, gente. Assim, esse caso me impactou bastante quando eu vi, eu fiquei muito triste. E
E é aquilo, né? Não cabe nós a julgar e se entender o padrão emocional, o que está por trás é muito mais profundo. E pegar essa situação que aconteceu, de dar como exemplo para os nossos jovens, ter como exemplo para ensinar a importância da saúde mental, né? E, enfim, eu fiquei muito impactada. Eu vou deixar aqui no, na descrição do vídeo o título do vídeo para assistirem lá no canal da Dani. A entrevista vale muito a pena, é impactante. Essa irmã conseguiu ir até a Turquia visitar, teve que juntar dinheiro, a passagem não é barata. Viu a irmã totalmente despedaçada, arrependida. Ela já tentou tirar a própria vida 2 vezes já lá na prisão. Estão tentando trazê-la para cá, para o Brasil, mas ela vai ficar 25 anos presa lá, em regime fechado, sem possibilidade condicional, liberdade condicional, durante 25 anos. Ou seja, ela foi presa aos 24, só vai poder sair com 50 e pouco, sem a vida, né? Sem perder toda a vida dela, mas poderia ter sido muito pior mesmo. Ela teve a chance de, nessa existência, nessa encarnação, nessa vida, tentar refletir sobre isso. Mas é muito triste, gente. Eu achei um caso assim, terrível, terrível mesmo. E, e trazer, né, como aqui um exemplo da importância de se trabalhar a carência afetiva. Eu já gravei esse vídeo, o caminho para superar a carência afetiva, que eu vou postar talvez daqui a alguns dias, mas primeiro trazer os perigos da carência afetiva, relacionando, né, com para não ser vítima desses criminosos, porque eles vão em busca justamente desse perfil, desse padrão emocional, tanto da carência afetiva como da insegurança emocional. Só que a carência afetiva, ela é mais perigosa porque a insegurança emocional faz a gente sabotar a nossa própria vida de outras formas. A carência afetiva não, a gente busca no outro a nossa salvação. Isso é muito perigoso. A importância de trabalhar a mente, a saúde mental, emocional, a nossa saúde física e a nossa saúde espiritual, ter fé. E busque a fé da maneira que você sentir que se conecta. Pode ser através das religiões ou através do autoconhecimento, que também traz esses ensinamentos da espiritualidade. Para mim, os ensinamentos de Jesus, independente de religião, são os ensinamentos vamos dizer assim, mais completos. Até porque tudo que Jesus ensinava estava tá bem alinhado e conectado com todos os ensinamentos que nós vemos aí dentro do estoicismo, dentro das 7 leis herméticas, da física quântica, dentro dos ensinamentos do budismo. Jesus trouxe ali, mesmo que tenha sido em épocas depois desses ensinamentos, ele está bem alinhado, só que dá uma maneira mais simbólica para aquela época. Mas enfim, não é sobre isso que eu vim trazer, é mais sobre um alerta, ser aí um agente de, de transformação para trazer sobre esses casos que são muito mais comuns, alertar os nossos jovens. Eu acho que a educação emocional, a inteligência emocional deveria ser ensinada nas escolas, sabe? Deveria ser ensinado nas escolas a importância da gente ter o autoconhecimento, se amar, aprender a lidar com as dificuldades da vida, porque a paz interior, ela não é a ausência de problemas, e sim saber lidar com os nossos problemas, com as nossas dores e buscar ajuda, e não com um estranho na internet. O que leva uma pessoa a largar toda a vida dela, se atirar, entrar num avião, abandonar tudo e em busca de um amor irreal que não existe, porque a relação que ela estava tendo era com o aliciador.
mas na cabeça dela ela tinha encontrado o amor da vida dela, né? Uma ilusão, porque a manipulação, eles sabem exatamente o que fazer, eles são profissionais nisso, esse é o trabalho deles, eles são treinados justamente para entrar na mente da pessoa. Por isso que nós vemos como a lavagem cerebral é algo tão forte. E eu vou trazer um outro vídeo falando sobre a lavagem cerebral. Tá ok, gente? Muito obrigada para vocês que chegaram até aqui o final. Não esqueçam de, se vocês gostaram desse conteúdo, achou que pode ajudar, dê um like, porque isso a plataforma entende que é relevante e pode ajudar outras pessoas. Compartilhe. E, e se vocês não conhecem o trabalho da Dani Boggioni, vão lá no Sobrevivendo na Turquia, vocês vão ver histórias impressionantes e absurdas do que a carência afetiva faz com o ser humano, tá bom? Fiquem com um grande abraço e até um próximo vídeo.